Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando a anatomia do antebraço, em especial o túnel dos extensores. Resgatando então uma informação importante antes de nós entrarmos no túnel dos extensores, que o antebraço, ele tem uma divisão, a estrutura muscular em 20 músculos, são 20 músculos que compreendem a totalidade dos músculos do antebraço. Nós dividimos em 3 regiões, é uma divisão didática, uma região anterior com 8 músculos, uma região lateral com 4 músculos e uma região posterior com 8 músculos. Passamos então a estudar agora o túnel dos extensores. O que são túneis dos extensores? São 6 túneis que estão formados a partir dessa bainha sinovial, dessa aponeurose, desse retináculo posterior, e eles têm como função diminuir o atrito da passagem do tendão sobre este retináculo. Vocês imaginem que essas extensões que nós fizemos com os dedos ou com o punho provocam uma retração, um tensionamento sobre esse tendão. E ele está deslizando sobre esse retináculo aqui. Então, o que provocaria? Provocaria um desgaste excessivo do movimento repetitivo sobre esse tendão. Por isso, nós temos a presença desses 6 túneis que vão proteger essa bainha sinovial. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem que vai destacar quais são os túneis, só resgatando. Aqui eu tenho o rádio e aqui eu tenho a una, e aqui estão os 6 túneis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um desses túneis vai passar, respectivamente, alguns músculos. Então, vamos a eles. O primeiro túnel vai passar o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Esses 2 músculos vão passar no primeiro túnel dos extensores. No segundo túnel vai passar o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Esses 2 músculos vão compreender a passagem do segundo túnel do extensor. No terceiro túnel, nós vamos ter o extensor longo do polegar. O extensor longo do polegar é o músculo que vai passar sobre esse terceiro túnel do extensor. No quarto túnel, nós vamos ter os extensores dos dedos e o extensor do segundo dedo. Os extensores dos dedos, do terceiro, do quarto e do segundo dedo, estão passando por esse túnel que eu tenho aqui, que nós consideramos como quarto túnel. O quinto túnel vai passar o extensor do quinto dedo, passa sozinho no quinto túnel, e no último túnel vai passar o extensor ulnar do carpo. Então, o conjunto desses músculos vão formar 6 túneis, por onde vão estar passando cada um desses túneis alguns músculos. Nessa imagem, a gente faz uma relação do túnel com os músculos. Então, no primeiro túnel, está passando lá o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Vocês estão visualizando aqui. No segundo túnel, vai passar o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo. Eles estão inferiores a esses músculos relacionados aqui ao extensor curto e o abdutor longo do polegar. No terceiro túnel, nós vamos ter o extensor longo do polegar, passando pelo terceiro túnel. Vocês estão visualizando ele aqui, Aqui nós estamos trazendo todos os músculos juntos, por isso que dá a ideia de que, não, mas está passando mais. Não, é que nós continuamos mostrando o que está passando anteriormente. No quarto túnel, nós vamos ter os extensores dos dedos, e do segundo dedo, Então, aqui tu tem os extensores dos dedos e o extensor do segundo dedo. No quinto túnel, tu vai ter o extensor do quinto dedo,
passando pelo quinto túnel, o extensor do quinto dedo, e no sexto túnel, o extensor ulnar do carpo. O extensor ulnar do carpo está passando no sexto túnel dos extensores. O que acontece com frequência nessa região posterior? A tendinite de Kervan, que é uma inflamação dessa bainha sinovial, desses tendões que passam, e essa bainha, aqui está o retináculo dos extensores, aqui está formando o túnel, que é o primeiro túnel, né? O abdutor longo e o extensor curto do polegar. Isso pode inflamar, principalmente em algumas profissões, como digitadores, por exemplo, que passam muito tempo trabalhando e estendendo os dedos, eles acabam provocando essa tendinite. E essa tendinite leva a uma inflamação do tendão. Olha como a imagem mostra um tendão normal e aqui um tendão avermelhado para realçar, para simbolizar um tendão inflamado. Lembrando que os tendões, eles têm um aporte de sangue em menor intensidade do que um ventre muscular, e isso provoca uma recuperação mais lenta de uma tendinite. Isso gera o quê? Um bom tempo de recuperação. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado vocês a entender melhor o que é o túnel dos extensores. Agradecemos vocês e esperamos tê-lo numa próxima aula. Obrigado.